Você é o tipo de pessoa que diz sim para tudo? Ou melhor, você é aquele tipo de pessoa que não consegue dizer não? Cuidado, essa atitude pode te levar ao abismo do burnout. É isso mesmo. Hoje o nosso assunto é sobre como dizer não e dizer sim à sua saúde mental. Meu nome é Cláudia Crisp, eu sou mentora comportamental, mentora de alta performance e eu falo sobre comportamento humano e sobre os riscos que as pessoas têm de cair num abismo chamado burnout. Burnout é um assunto muito sério, é um assunto que diz respeito à saúde mental, é um assunto que eu conheço muito bem e sim, falo de comportamento e o meu intuito é te ajudar a não cair nesse abismo. Mesmo porque muitas vezes a gente não sabe que está prestes a dar um passo para o burnout. E o burnout é um caminho muito difícil de ser seguido. Ele te leva sim para o fundo do poço e a recuperação pode custar muito caro para você, para a sua vida profissional, para a sua vida familiar, para os seus relacionamentos e para a sua satisfação como um todo. Você deve ganhar bem, você deve ter uma vida financeira estável, mas está a ponto de jogar a toalha, está a ponto de abandonar tudo, abandonar aquilo que você construiu com tanto empenho, com tanta performance. E o meu objetivo é te ajudar a recuperar essa performance sem trabalhar mais, sem se dedicar mais ou sem se dedicar 24 horas por dia ao seu negócio ou ao seu emprego. Isso pode estar te custando caro. Isso pode estar te custando momentos com a família, momentos de lazer, momentos de usufruir do seu dinheiro. Porque é possível sim viver com dinheiro e propósito. Ou propósito e dinheiro. Basta fazer alguns ajustes aqui, mental, para que você alcance sim a sua performance e volte a sentir prazer naquilo que você faz. E você já percebeu como a palavra não é uma das mais difíceis de dizer? Pois é, a gente diz sim para tudo, né? A gente diz sim para as mínimas tarefas que nos tiram do nosso objetivo. E o intuito de hoje é te alertar sobre o perigo de dizer sim para tudo. Quando você diz sim para alguma coisa, você está dizendo não para você. Você está dizendo não para suas prioridades. Por quê? Porque você está fazendo serviço para as pessoas que de repente não faz mais parte do seu propósito. E isso é um risco muito grande. É um risco de você priorizar outras coisas ao invés de se priorizar. Vou contar um caso muito interessante que aconteceu comigo. Teve uma época na minha vida em que eu dizia sim para todo mundo. Eu dizia sim para qualquer coisa que me pedisse. E toda vez que eu dizia sim para alguém ou para alguma atividade que eu precisava fazer que não fosse minha prioridade, eu estava num estado de aceitação. Eu queria que as pessoas me aceitassem. Eu queria que as pessoas vissem o meu valor pelo serviço. Mas isso me custou muito, muito, muito caro. Até o momento que começou a custar a minha saúde. E quando a gente começa a dizer sim para as outras pessoas, para os outros favores, para as outras tarefas, a gente diz um não bem grande para a gente e o nosso cérebro vai entendendo que nós não somos prioridade. O nosso cérebro e o nosso corpo vai entendendo que o outro é mais importante. E isso, gente, tem um custo absurdamente caro. E depois, para a gente ganhar o tempo perdido, não volta mais. Então o que a gente precisa é aprender a ter consciência e começar a dizer não. A gente diz sim por medo de magoar, por culpa, por ego ou simplesmente por querer ser útil, que era o meu caso. Mas o preço disso, novamente, é altíssimo. O corpo cansa, a mente esgota e um dia você percebe que está vivendo para todo mundo, menos para você. E o burnout, ele começa justamente assim, com uma sequência de sims que não faz sentido algum. E o colapso, gente, ele não vem de um grande evento. Ele vem da soma de micro traições diárias. É isso mesmo. Quem a gente está traindo
quando a gente está dizendo sim para as pessoas? Nós mesmos. Então hoje eu quero te mostrar o que acontece dentro do cérebro quando você não sabe dizer não. E por que aprender a colocar limite é um dos maiores atos de autocuidado e inteligência emocional que existem. Nós precisamos saber da nossa riqueza emocional. Nós precisamos lidar com as nossas emoções. Sim, eu concordo com você que é muito difícil dizer o não. Toda vez que eu dizia não, parecia que um turbilhão de emoções vinha atrás de mim, vinha na minha cabeça e eu falava, essa pessoa vai deixar de gostar de mim. Mas pelo contrário, foi dessa forma que eu aprendi a cuidar de mim. Foi dessa forma que eu aprendi a ter mais atenção para aquilo que eu quero e para as minhas prioridades. Olha só, no fundo, dizer sim o tempo todo é uma tentativa inconsciente de se sentir aceito e necessário. E é justamente isso que o cérebro gosta. Ele gosta de reconhecimento, porque o cérebro ele libera dopamina e serotonina quando você é elogiado ou quando você ajuda alguém. Por isso que ajudar dá tanto prazer. Mas quando o prazer vem do reconhecimento externo, o cérebro ele também se vicia nele. E com o tempo, qualquer escolha acaba virando padrão. E a gente faz isso por padrão. E começa a fazer isso no nosso dia a dia, na nossa rotina. E isso vai se tornando o que eu chamo de mal normal. É isso mesmo, a gente está fazendo um mal pra gente, mas a gente não percebe. E é por isso que eu estou tocando nesse assunto hoje com você. Da necessidade de você saber que toda vez que você diz sim para alguém, você está dizendo não para você. E é assim que nasce o esgotamento. Quando você confunde a generosidade de ajudar alguém com autoabandono. O problema não é ser bom, é achar que ser bom você precisa se anular. Dá para fazer as duas coisas e eu vou te mostrar como. Toda vez que você aceita algo que você não quer, o cérebro ele simplesmente entra em conflito interno, o que a neurociência, o que a gente chama de dissonância cognitiva. É quando o comportamento não está alinhado com o que você realmente sente. No outro vídeo eu estava chamando isso de constância, de você fazer aquilo que você sente, aquilo que você faz e aquilo que você quer fazer. Isso tem que estar em profundo equilíbrio, porque senão existe um risco poderoso de você se abandonar. É isso mesmo. E aí eu tô falando de autoestima, tô falando de amor próprio e também estou falando de propósito. Então essa dissonância cognitiva, ela gera uma descarga de cortisol, que é justamente o hormônio do estresse. Ou seja, o corpo entende que há uma ameaça, não externa, mas interna, que você está indo contra a sua própria vontade. Toda vez que você diz sim para alguém, mas no seu íntimo você quer dizer não, essa dissonância cognitiva acontece e o seu cérebro, o seu corpo não entende dessa forma. E aí ele entende sim que é um autoabandono, que você não está se priorizando. E aí, com o tempo, com essa liberação do cortisol, que é justamente o hormônio do estresse, isso se repete tantas vezes que o cérebro ele entra em modo sobrevivência. Ele começa a operar no automático, priorizando o que dá menos desconforto imediato, que nesse caso é continuar dizendo sim, para evitar o conflito. Então você não quer arrumar rolo, você não quer arrumar briga, você não quer arrumar discórdia, você só fica dizendo sim para as pessoas. E isso vai aumentando o seu nível de estresse, porque não é exatamente o que você quer fazer, e você vai operando de forma automática, você faz isso inconscientemente, porque o cérebro ele se acostuma também com esse desconforto. O problema é quando o cérebro ele entra nesse padrão, você perde a clareza. Perdeu a clareza, gente, você perde o rumo exatamente do que está acontecendo na sua vida. O cérebro ele deixa de distinguir o que é prioridade real ou o que é ruído. E é assim que o burnout se instala, pela perda do filtro mental e emocional. A gente está falando de emoção, a gente está falando de propósito, a gente está falando de clareza no que você quer para sua vida. Toda vez que você diz sim para alguém, você está dizendo não para você.
Vamos usar um exemplo prático? Você diz sim para um novo projeto no trabalho, ou para uma reunião extra, ou para ajudar alguém da sua equipe. E à noite você diz sim para um favor pessoal, para uma conversa que você não queria ter, para resolver um problema que nem é seu. E no fim do dia, o que você percebe? Que não sobrou espaço para você respirar. O corpo ele está exausto e a mente ainda está no modo eu devo agradar. Essa frase ela é extremamente perigosa. Eu devo agradar. Você quer agradar quem? Você quer agradar o outro pela aceitação? Você quer fazer um novo projeto por ego? Você quer resolver coisas que não dizem respeito a você para simplesmente se sentir aceito, se sentir amado por outra pessoa. E isso é um pulo para o burnout. O burnout é esse estresse mental que é causado quando justamente falta clareza, quando falta a constância naquilo que você tem que fazer e principalmente falta consistência. A consistência entre o que você quer fazer, o que você sente e o que realmente precisa ser feito. Então olha só, qual que é a conexão entre dizer não e autoestima? Saber dizer não tem tudo a ver com autoestima e autoconfiança. As pessoas em burnout, elas geralmente não se sentem no direito de descansar. Quantas vezes você achou que estava errando por descansar? Eles acham que sim, as pessoas normalmente acham que precisam se justificar para tirar uma pausa. A pior coisa que existe é você viver se justificando. Quando você se justifica o tempo todo, você está dizendo às vezes não, você está dizendo meias verdades que você quer acreditar. E nem sempre o que você acha que deve fazer é o certo. Isso deixa você confuso, deixa o seu cérebro e a sua mente confusa diante do que está acontecendo. E o sim constante, ele vem de um lugar chamado autoestima condicional. O que é autoestima condicional? Eu só me sinto merecedor quando estou produzindo, ajudando ou sendo útil para alguém. Isso aconteceu várias vezes comigo. E eu tive que tomar um choque de realidade à beira de um burnout para saber que estava fazendo mal para mim. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Eu deixava de ir à academia, eu deixava de me exercitar para fazer favores para outras pessoas, simplesmente pelo fato de querer ser aceita, de querer ser amada. Quando eu entendi que eu estava dizendo não para academia, não era para academia, era para minha saúde, eu paguei caro com saúde. E isso me custou realmente tempo e tempo de recuperação. Eu abri a mão de fazer academia, eu abri a mão de fazer uma atividade física para simplesmente querer ser aceita por fazer favores para os outros. E foi doído, foi muito doído quando mudou essa chavinha dentro de mim. Primeiro pela culpa, eu me sentia culpada por falar não para as outras pessoas. E também causei um mal-estar com outras pessoas porque eles estavam habituados a sempre pedirem favores para mim. E quando eu disse não pela primeira vez, foi um choque, foi uma repulsa. As pessoas não entendiam que eu também tinha vida. E essa mudança foi uma mudança drástica, foi uma mudança perturbadora. Eu fiquei incomodada, eu fiquei em aflição, eu fiquei mais nervosa ainda, porque eu dependia sim de uma aceitação condicional. Eu só achava que eu seria aceita se eu estivesse fazendo favores para outras pessoas. E isso também na vida profissional, tá? De que forma isso aconteceu comigo? De forma que eu fui acumulando tarefas e tarefas e tarefas e sabia que aquilo não dizia respeito a mim. E aí eu entendi que aquilo estava me fazendo um mal absurdo e eu precisava cuidar de mim. E a autoestima, gente, a autoestima saudável, ela é justamente o oposto disso. A autoestima saudável é saber que você continua sendo uma boa pessoa, mesmo quando não agrada, mesmo quando frustra expectativas. E que às vezes o melhor que você pode fazer para alguém é se preservar. Preserve a sua saúde, aprenda a dizer não, aprenda a saber o que é prioridade para você. A partir do momento que você aceita
que você tem as suas prioridades, é muito mais fácil você dizer o não. Dizer não não afasta as pessoas certas, ela só filtra as pessoas erradas. Essa frase ela é muito pesada, mas eu quis dizer isso para você e eu preciso dizer isso olhando para os seus olhos, que dizer não não afasta as pessoas certas, ela filtra as pessoas erradas. E o burnout, gente, ele é um ciclo previsível. Ele é feito de 5 grandes passos. Primeiro, você diz sim para tudo, você começa a se sentir sobrecarregado, você não quer decepcionar, então você força mais um pouco, o corpo começa a cobrar em forma de cansaço, irritabilidade, insônia, e quando você finalmente para, já é o corpo dizendo não para você. Vamos retomar esses 5 passos? Burnout, você diz sim para tudo, você começa a se sentir sobrecarregado, você não quer decepcionar, então você se força física, mental e emocionalmente mais um pouco, o corpo começa a cobrar em forma de cansaço, irritabilidade e insônia, e quando você finalmente para, já não é o corpo, ou melhor, o corpo já está dizendo não para você. E é por isso que o burnout, ele nunca vem de repente. Ele é a soma de todos os nãos que você não teve coragem de dizer. De uma forma mais simples, tá? Vou traduzir isso que eu acabei de falar para você, que toda vez que você coloca alguém como prioridade à frente de você, à frente das suas vontades, à frente das suas prioridades, à frente das suas tarefas, você está dizendo não para você. E o burnout, ele começa a se instalar no momento em que você se irrita com facilidade, em que você está cansado emocionalmente, em que você não dorme o suficiente ou dorme e continua acordando cansado, e quando as pessoas ao seu redor começam a se sentir incomodadas. Percebe? Então, quando você precisa se priorizar, a minha dica para você é: faça uma lista de prioridades, escreva mesmo, pega lá o nosso bloquinho de anotação, que eu falo em quase todos os vídeos, e comece a escrever quais são suas prioridades, o que é importante para você, e comece a dizer sim para essas prioridades. Quando você tem um sim, fica muito mais simples você dizer um não. Toda vez que você tem um sim como prioridade, você passa a dizer não com mais facilidade. E reprogramar esse padrão é possível sim, mas exige treino, porque o cérebro, gente, o cérebro se acostuma, o cérebro gosta de aprovação, ele gosta de se sentir emocionalmente aceito. Mas a boa notícia é que ele também se adapta rapidamente quando você aprende o gatilho, quando você aprende a fazer coisas diferentes. E aí o cérebro entende qual é o ganho. Então, vamos lá, eu vou passar para vocês 3 práticas de neurohigiene emocional. A forma de você desconectar um pouco do não. O micro não diário. Você vai começar por poucas e pequenas recusas. Por exemplo, não responder mensagens fora de hora, mantenha o seu horário de trabalho fielmente, não entrar em discussões desnecessárias e não aceitar o que te drena, o que faz com que a sua energia seja esgotada. Não compre briga de ninguém, não compre discussões que não vão te levar a nada. Faça um pré-julgamento. O que eu vou ganhar com isso? Quando você começa a dizer pequenos nãos no dia, o seu cérebro começa a se adaptar. Então o cérebro, gente, ele aprende por repetição. Cada não dito com consciência reforça, sim, um novo padrão neural de autonomia. E eu tô falando de autonomia, tô falando de autoestima e tô falando de propósito. E aí falando de propósito, vem a segunda dica, o filtro do propósito. Antes de dizer sim, pergunte: isso me aproxima ou me afasta do que realmente é importante para mim? Lembra da listinha de prioridade? Tenha essa listinha sempre à mão
e sempre que você for solicitado para alguma nova tarefa, para alguma atividade, reveja essa listinha. Veja se o que você vai fazer afasta você da sua prioridade ou aproxima. Se afastar, você sabe que você pode dizer o não naquele momento. Então, o propósito aqui, ele é firmado pelo seu filtro de lucidez. Ele separa o que é urgente do que é essencial. Mantenha sua listinha de prioridade como essencial. Fica muito mais simples de você dizer o não nesse caso. E terceiro, não menos importante, o descanso sem culpa. O descanso, ele não é um prêmio depois do cansaço. É uma parte estratégica para sustentar a sua alta performance. Eu falo que eu te ajudo a recuperar a sua performance. E a sua performance, ela é recuperada pelo descanso. O corpo precisa de pausas previsíveis para não entrar em modo colapso. E o burnout nada mais é do que colapso, que vai chegando de mansinho. E quando você viu, você já deu o passo para o abismo. Então descanse, mas descanse sem culpa. Faça com que o seu descanso também seja uma prioridade nas suas atividades. Dessa forma, você consegue manter a sua performance e você consegue estabelecer uma riqueza emocional com muito mais força, com muito mais propriedade. E durante muito tempo a gente acreditou que a força era superar tudo. Eu vou te dar uma boa notícia. A ciência mostra que força é saber se preservar. Anota isso aí. Força é saber se preservar. Dizer não é dizer sim para a sua saúde, para o seu propósito e para a sua lucidez. O burnout, ele é o corpo te lembrando que você não precisa provar mais nada para alguém. Você só precisa aprender a colocar limites e respeitar o espaço onde a sua energia se refaz. Gente, se você não fizer por você, não é o vizinho que vai fazer, não é a esposa, não são seus pais, não são seus filhos, não é seu chefe, não são seus amigos do trabalho. Quem vai fazer você se preservar é você mesmo. Então você precisa sim manter a sua lucidez, manter a sua clareza no propósito, manter as suas prioridades, manter acima de tudo o seu autorrespeito. Se respeite e saiba ler o seu corpo. Saiba como trabalhar melhor, de que forma você pode sim estar mais próximo do seu propósito, trabalhando de forma mais consciente, com mais clareza. E isso não permite que tenha espaço para distrações. Isso não permite que você diga sim para todas as pessoas. E de novo, o último recado desse vídeo, você precisa se cuidar. Se você não se cuidar, ninguém vai cuidar de você. Precisa começar aqui, ó, na consciência, precisa começar nas suas atividades, precisa começar nos seus micro nãos diários. Se faça prioridade, se enxergue, se respeite. E sim, dessa forma você começa a alcançar novamente a alta performance que você tanto quer. Meu objetivo é estar aqui para te ajudar e mostrar para você que dinheiro e propósito podem sim caminhar juntos, desde que você seja colocado em primeiro lugar. Cuide da sua riqueza emocional. Até a próxima!